vamos abrir nossas Bíblias ou conectá-las em Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 5, dos versos 13 ao 18. E assim diz a palavra do Senhor: entre vocês, alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Amém? A igreja pode sentar. E caminhando para a etapa final da carta de Tiago, estamos caminhando para a etapa final desta carta, a ênfase é a oração. E eu não sei se os irmãos perceberam, mas foi citado em cada versículo a oração. Do versículo 13 ao 18, cada um desses versículos é citado, é mencionado a oração. Orar o tempo todo também é uma recomendação do apóstolo Paulo. Lá na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 18, diz: orem no Espírito em todas as ocasiões. E na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, fala: orem continuamente, ou em outras traduções, orem sem cessar, sem parar. E a recomendação é não abrir mão da oração. E a primeira coisa que a gente aprende com o texto de Tiago, e eu peço para os irmãos manterem suas Bíblias abertas nesta passagem, ou conectadas, a recomendação é não abrir mão da oração. E a primeira coisa é, quer seja na tribulação, quer seja na alegria. E no versículo 13 que nós lemos, no capítulo 5 de Tiago, fala: entre vocês alguém que está sofrendo, que ore. Alguém que se sente feliz, cante louvores. Que cante louvores. Meus irmãos, o sofrimento é um forte aliado para nos aproximarmos de Deus. É no sofrimento que percebemos com mais clareza as nossas limitações, as nossas incapacidades, a nossa pequenez, a nossa insuficiência e dependência. Parece que no sofrimento nos tornamos mais tendenciosos a nos aproximarmos de Deus, e o meio pelo qual evidenciamos nosso reconhecimento de dependência e nos aproximamos de Deus é a oração. E a oração a ser feita não é necessariamente pelo livramento do sofrimento, mas por força para resistir o sofrimento em fidelidade. Como o apóstolo Paulo escreve na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 5, recomendando ali ao jovem pastor: suporte os sofrimentos. Então, não necessariamente pedir livramento do sofrimento, mas força para passar o sofrimento em fidelidade. Portanto, está sofrendo, ore ao Senhor, para que Ele permaneça com você, te dando força, te ajudando, te consolando, te sustentando. Mas o pastor Tiago também fala acerca da alegria e recomenda: alguém está feliz, cante louvores. E o louvor cantado está intimamente ligado, intimamente relacionado com a oração. Você sabe que quando você canta, dependendo daquilo que você está cantando, é uma oração? Um louvor é uma oração. Um cântico de adoração é uma oração. Um cântico de petição, de clamor, é uma oração. E, na verdade, o louvor cantado é uma forma de oração. Então, quer seja na tribulação, ore. Quer seja na alegria, cante louvores, porque o teu louvor a Deus é uma
alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E aqui eu peço a atenção especial dos irmãos. A terceira circunstância, sendo que a primeira foi o sofrimento, a segunda a alegria, para estarmos em oração. E essa terceira circunstância na qual a oração aparece é de forma bem específica, a doença, a enfermidade. E neste caso, a ordem, a recomendação é chamar os presbíteros da igreja. E a Igreja Batista, a Convenção Batista, a qual nós fazemos parte, em sua composição de cargos eclesiásticos, de uma liderança eclesiástica, não tem o presbítero, né? Mas os presbíteros, eles são mencionados nas Escrituras, como por exemplo no livro dos Atos dos Apóstolos. Em Atos, no capítulo 11, versículo 30, fala das ofertas enviadas aos presbíteros da Judéia pelas mãos de Barnabé e de Paulo. Em Atos capítulo 15, versículo 2, devido a controvérsias acerca de rituais judaicos, Paulo e Barnabé foram enviados a Jerusalém para tratar dessas questões com os apóstolos e com os presbíteros. Em Atos, no capítulo 21, versículo 18, nos é comunicado que o encontro de Paulo, do apóstolo Paulo, com o pastor Tiago, esse Tiago que nós estamos aprendendo com ele, o irmão do Senhor Jesus, o encontro de Paulo com Tiago, todos os presbíteros estavam presentes ali de Jerusalém. Ainda vemos menções dos presbíteros nas cartas pastorais. Lá na primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, versículo 17, fala que os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Já a carta a Tito, no capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo fala: a razão de tê-lo deixado em Creta, se referindo a Tito, a quem ele deixou em Creta, foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Então, por essas passagens, podemos concluir, a partir das descrições dos Atos dos Apóstolos, das epístolas, das cartas pastorais, que os presbíteros são líderes espiritualmente maduros e responsáveis pela supervisão de cada igreja local, de cada congregação local. Assim, é natural que o crente que sofre com alguma enfermidade chame os presbíteros, ou seja, a liderança, para orar. Contudo, o pastor Tiago ainda nos comunica no versículo 14 do capítulo 5 que os presbíteros deveriam orar pelo doente e ungir com óleo em nome do Senhor. E, irmãos, essa não é uma prática comum, a unção com óleo. Além dessa passagem da carta de Tiago que nós lemos, só encontramos mais um caso de unção com óleo registrado no Evangelho escrito pelo evangelista Marcos, no capítulo 6, versículo 13, em Marcos, capítulo 6, versículo 13, quando fala: expulsavam muitos demônios, os apóstolos expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Então, só há essas duas passagens no Novo Testamento acerca da unção com óleo, em Tiago e em Marcos. Mas qual o propósito dessa unção com óleo mencionada pelo pastor Tiago? E há uma probabilidade de manter os cristãos afastados de práticas superficiais
ser utilizados por ele na cura do doente, segundo os seus propósitos, segundo a sua vontade. Então, nesses casos, conte com a liderança nessa missão. E a recomendação continua, não abrir mão da oração. E a terceira coisa é, inclusive, se o pecado for a razão da doença em questão. E nos versículos 15 e 16 do capítulo 5, fala, a oração feita com fé, em outras traduções, e mais fiel, salvará, né? A oração feita com fé curará, mas salvará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A unção com óleo atrai muito a atenção, apesar da pouca ênfase na Bíblia acerca desse assunto. E a grande questão que Tiago traz é a oração em diversas situações. E o pastor Tiago inicia esse versículo 15 do capítulo 5 descrevendo dois resultados da oração da fé: salvar e levantar. Porém, nós não podemos deixar passar sem atenção o que ele destaca em seguida: o pecado. Pois bem, vale ressaltar que o termo salvar, do versículo 15 do capítulo 5, no grego sozo, significa fazer com que alguém tenha a experiência da salvação divina. O termo usado no Novo Testamento geralmente se refere ao livramento da morte espiritual. É Deus quem salva, é Deus quem cura, e não a fé. A fé, ela deve ser viva e atuante. Então, o primeiro resultado é que Deus salva. O segundo resultado é que o Senhor levantará o doente. E a expressão levantar, no texto grego, significa levar alguém a ficar de pé com possível implicação de certa incapacidade prévia. Também significa acordar do sono, despertar. Ainda tem o significado de fazer com que alguém se levante devolvendo à pessoa a condição de saúde. É bem possível que Tiago, aqui nesse texto, ele tenha em mente as doenças chamadas hamartiagênicas. Que é isso, irmão? São as doenças que têm origem no pecado. Pois logo em seguida, ele diz, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Irmãos, vale ressaltar que nem sempre a doença é resultado de pecado. Nem sempre. Porém, há casos sim. E é a esta eventualidade que Tiago se refere. Há doenças que têm origem no pecado. E nós vamos ver um exemplo de doenças que têm origem no pecado, ou seja, doença hamartiagênica. E a gente pode verificar isso no Salmo 38, dos versos 3 ao 10, quando o salmista diz: por causa da tua ira, destaco a justa ira de Deus. Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado, diz o salmista. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram, formam, expelem pus por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre. Todo o meu corpo, ele diz, está doente. Todo o meu
meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios, o meu suspiro não te é oculto, meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Eu destaco que ele fala no versículo 7, todo o meu corpo está doente. Ainda que nem sempre a doença tenha origem em pecado, mas há casos que sim. Há casos que sim. E no caso de Davi, no caso do rei Davi, a causa das suas muitas enfermidades foi o seu pecado de adultério e a ordem de assassinato a Urias. E essas causas foi a origem da doença em Davi, das muitas enfermidades em Davi. Mas a palavra de Deus nos apresenta casos de pessoas que sofreram com enfermidades sem ter causa, sem ter origem no pecado. Para a gente não generalizar. Por exemplo, no segundo livro dos Reis, no capítulo 13, versículo 14, diz que Eliseu, o grande profeta de Israel, sucessor do maior profeta, Elias, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. E no versículo 20 desse mesmo capítulo 13 fala: então Eliseu morreu e foi sepultado. Um homem de Deus, um servo de Deus, um profeta de Deus, um homem que tinha operado muitos milagres, estava doente de uma enfermidade da qual morreria. Em Gênesis, no capítulo 27, versículo 1, fala de um dos patriarcas. Tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Olha aí a enfermidade. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, versículo 23, comunica que Timóteo sofria de problema estomacal e frequentes enfermidades. Era um jovem pastor, fiel, piedoso, que tinha sérios problemas de estômago e muitas outras enfermidades. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 20, diz que o apóstolo Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, dos versos 7 ao 9, fala de um espinho na carne no apóstolo Paulo, que o atormentava pelo que ele orou a Deus, e a resposta de Deus foi: a minha graça é suficiente para você, a minha graça te basta. Ou seja, eu não vou retirar esse espinho, a minha graça vai te dar forças para você suportar esse espinho, esse sofrimento. E esse espinho na carne do apóstolo Paulo, há a indicação, concordância por parte dos estudiosos, dos teólogos, que é uma enfermidade. Então, o servo de Deus pode sim sofrer com alguma enfermidade e ainda assim o nome de Deus ser glorificado na vida dele. Pois, no caso dessa enfermidade, desse sofrimento, não tem origem de pecado. A causa da doença não é pecado. Porém, Tiago, ele apresenta essa possibilidade da doença reumatogênica, ou seja, da doença que tem origem pecaminosa, quando ele diz: se houver cometido pecado, mas há uma cura, a restauração, nestes casos, o gracioso e misericordioso perdão do nosso Deus. Todavia, há a necessidade de confissão entre os irmãos quando os pecados são cometidos contra o próximo ou simplesmente afeta o próximo. Há necessidade de confissão entre os irmãos. Lembremos que havia muitos problemas entre os irmãos e nós vimos isso no decorrer desta carta que nós estudamos e estamos na etapa
e restauração. Porque a oração tem um justo, diz o texto, tem poder, tem força e eficácia. Isto é, ela é atuante, ela é participante, ela é participativa, ela atua. De fato, a oração feita por um justo é poderosa e eficaz. Contudo, ela não é determinante. O que determina o resultado final não é a nossa oração. Por mais atuante que seja, por mais participativa que seja, por mais forte e eficaz que seja, a nossa oração não é o que vai determinar. O que é determinante é a vontade de Deus. Uma oração de fé, ela sempre inclui um reconhecimento pleno da soberania de Deus em todas as questões. Uma oração de fé, uma pessoa que ora com fé, ela sabe que não é o que ela quer, não é o que ela pensa que necessita naquela ocasião que vai acontecer, mas uma oração de fé, ela é confiante na soberania de Deus e Ele é quem vai dar o resultado final, é Ele quem vai determinar o sim ou não. Essa é a oração de fé. Como está escrito na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, Ele nos atende, Ele faz, segundo a sua vontade. A vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus está acima de todas as coisas. A soberana vontade de Deus é quem é determinante. A soberana vontade de Deus é quem faz acontecer. Amém? Amém. E a recomendação continua. Não abrir mão da oração. E a quarta coisa que a gente aprende, e é nos dado o exemplo de antemão. Nos versículos 17 e 18 do capítulo 5, fala que Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. O autor da carta que nós estamos estudando, Tiago, em nome do Senhor Jesus, nos versículos 17 e 18 do capítulo 5, apresenta um exemplo de oração do Antigo Testamento, como fizera anteriormente nos versos 10 e 11 deste mesmo capítulo, apresentando o exemplo de paciência e perseverança na vida dos profetas e de Jó. Agora ele apresenta Elias e diz que ele era humano como nós. E apesar de Elias ser o mais famoso dos profetas de Israel, apesar de Elias ter profetizado o início e o fim de uma seca de 3 anos e meio, apesar de Elias ser usado por Deus para ressuscitar uma criança, apesar de Elias representar Deus em uma demonstração contra os sacerdotes de Baal e Azera, apesar de Elias aparecer com Moisés e Jesus no episódio da transfiguração, ainda assim ele era humano, como eu e você, humano como nós, como diz o pastor Tiago. E aí a gente vê algumas amostras dessa humanidade, dessa imperfeição, dessa limitação na vida de Elias. Ele escolheu trabalhar sozinho e pagou por isso com o isolamento e a solidão. Elias, na nossa linguagem rasteira, pobre, a gente diz assim, se achava a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote, o último biscoito do pacote. Ele achava que ele era o único profeta que permanecia fiel ao Senhor. Elias fugiu com medo de Jezabel quando esta ameaçou a sua vida. Mas a sua oração, olha só, era um homem que tinha operado grandes coisas, fez um nome, maravilhoso, mas teve suas limitações. E a sua oração é apresentada como um exemplo. A oração de Elias, uma oração fervorosa, sincera e na dependência de Deus. E lá no primeiro
fala: ora, Elias de Tisba em Gileade disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho de chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra, disse Elias. E aqui talvez as palavras de Elias pareçam presunçosas, orgulhosas aos nossos ouvidos, segundo a minha palavra. Mas eu gosto de uma passagem que contraria essa percepção, esse entendimento. E no evento do Monte Carmelo, no confronto com os profetas de Baal e Azera, lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, versos 36 e 37, fala que a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Olha a oração de Elias, escuta. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo, e que já fiz todas essas coisas por ordem Tua, Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, que fazes o coração deles voltar para Ti. E aqui eu aprendo com Elias uma oração fervorosa, sincera e na dependência de Deus, reconhecendo que o que ele tinha feito, o que ele fazia, era porque Deus o capacitava. Uma oração pedindo, clamando: responde-me, Senhor, responde-me, ó Senhor. E é assim que nós aprendemos, que Elias é exemplo para nós, nessa oração fervorosa, sincera, mas na dependência de Deus. E é isso, a recomendação é: não abrir mão da oração. Primeiro, quer seja na tribulação, quer seja na alegria. Não abrir mão da oração, contando com a liderança nesta missão. Não abrir mão da oração, inclusive quando há doença em questão. Através da oração, a salvação e libertação, segundo a soberana vontade de Deus. Não abrir mão da oração e que sigamos o grande exemplo de Elias, o nosso irmão. Amém? Amém. E que Deus aplique esta palavra nos nossos corações e que possamos nos colocar diante de Deus desta forma, em oração, reconhecendo a sua soberania e que tudo acontecerá segundo a sua vontade. Amém? Amém.